maltratava a esposa, mesmo sabendo que todo o segredo estava com o filho. Mas quando chega, vão perguntar a ela o que aconteceu com teu marido. Tu explica o que está acontecendo. É por isso, o filho, aliás, o marido, é o primeiro filho da mulher. É o primeiro filho. Você nunca pode dar de comer primeiro teu filho e deixar o próprio teu marido com fome. Não é fácil. As mulheres, elas têm sentimento. Não é Eu fácil. sei. Os mesmos sentimentos deveria transportar para o marido também. O seu marido também é seu filho. Eu e era você levar uma coisa só, dar teu filho e deixar teu marido com fome. Por isso as mulheres, as nossas Se mães, você não lhe dá de comer, quem vai lhe dar? Talvez, está a entregar, né? Está a entregar. O pastor Kabila disse: preciso desta mãe no nosso ministério, ministro. Amém. Criaremos condições de o fazer. Que Deus seja louvado. Isso está a ensinar assuntos de Madoda. É verdade, marido é o nosso primeiro filho. Sim, sim. É um tema interessante. O nosso mestre, Dr. Augusto Alberto Bongoranha, Joel Connected, cheguei para me conectar, obrigado, amado. Filipe, a nossa mãe, presidente geral de jovens ao nível nacional, minha irmã, por sinal, também disse amém, muito obrigado, mana. Vasco Álvaro, líder da igreja de Goto, obrigado, que Deus abençoe. Algumas dizem que quando Deus me chamou, lhes disse para separar de homem porque Deus tem ciúme. Ele disse que algumas mulheres é por Deus tem ciúme. Mas que Deus é. Ei, pastor Kabila, você. Algumas dizem que Deus, quando chama, lhes separa do homem porque Deus é ciumento. É por isso que ele está a servir sozinho, porque Deus tem ciúme dele. Nada. Nada, está a procurar uma justificativa, nada. Esse está a ser como igual ao Adão, que não quis assumir a culpa, a dizer, é a Eva, a mulher que me deu. A Eva, Deus pergunta a Eva, não sou eu, é a serpente. Ninguém quis assumir a culpa aí, enquanto todos eles estavam culpados. Sim, eram culpados todos, tanto Adão e tanto a Eva, todos são culpados. E o Adão vai dizer que é a Eva lhe apertou o pescoço para comer? Não. Lhe obrigou? Não foi delivery por à vontade? Louvado seja Deus, está muito doce, está muito forte. Ei, pastora, nós estamos aqui a aprender em gesto de uma conversa muito legal, saudável, e estou a ver a interação dos amados. Hoje estamos a dar mais liberdade de ler, né? No momento, antes só líamos no final, isso está sendo uma grande bênção. A Teresa Matanda disse: é verdade. É verdade, a pastora está a ensinar assuntos de Madoda. Muito obrigado, continuem partilhando, que essa mensagem chegue até os confins da terra. Partilhem. Louvado seja o Senhor. A pastora tem a bondade para poder ainda falar em torno deste quesito, o ministério da mulher, ou seja, o chamado da mulher no ministério. Então, elas servem, e eu acredito, apesar de não saber. Deixa eu ler aqui, apesar de não ser nada fácil servir o marido antes dos filhos, mas é o correto, mulheres vamos praticar. Sim, algumas mulheres de facto perdem. E pastora, eu tenho alguns amigos que são muito sinceros comigo, homens até alguns de Deus, que passaram por alguma situação e acabaram comentando comigo a respeito disso, porque tem mais experiência no ministério. Eu falei de algumas pessoas que têm ministérios muito grandes, não tirando a pastora. A pastora tem um ministério, está muito grande. Tenho passado dali, vejo o ministério caminhando crescendo, pouco a pouco. crescendo. Isso é pela graça. Mas, neste mesmo ministério, pastora, alguns homens de Deus também, alguns homens dos seus maridos reclamam. Querem a parte biológica da esposa. Como separar, porque ela é pastora. A pastora disse que todos os segredos é normal que a mulher, o marido ou a mulher saiba. Os meus cartões do banco, de todas as contas, todos os pins que existem, em todos os meus telefones, minhas contas, minha esposa sabe.
de tudo, não tem nenhum segredo, quanto ganho, quanto recebo. Mesmo quando eu quero emprestar dinheiro a alguém, ou se queremos fazer um empréstimo, por exemplo, estamos a pensar, queremos que tal, vamos fazer um empréstimo no banco, precisamos fazer isso, esse negócio vai dar certo, que tal? Estás de parabéns, homem de Deus. Não é fácil. Não é, as mulheres estão a chorar. As mulheres estão a chorar. Os homens estão sendo assunto sério. Eles não são abertos pelas suas esposas. Mas em parte eles podem ter razão, né? Sim. Por causa do comportamento das mulheres. Tem algumas mulheres mesmo não são mulheres virtuosas. Imagina, um homem te confiou, te deu cartão, salário quando sai, disse que o cartão está aí, vai levantar salário. E veja a mulher te usar a cabeça com aquele salário, pega dinheiro dele e jogar esta wanha. Estawanha, jogo de azar. Em outras palavras, talvez alguns jovens não saibam. É jogo de azar. Nós temos enfrentado, exemplo, eu tenho uma graça de ser convidado em muitos ministérios para ministrar para as mulheres. E falando isso até porque no dia 7 vou ministrar numa igreja aí também, para ensinar as mulheres, no seminário das mulheres. Tenho essa graça. Eu tenho me deparado com situações das pessoas de reclamar a dizer que nesse ministério aqui tem mulheres que jogam de tawanha. Os maridos estão a reclamar. E eu lhe dei salário, esse aqui acabou de jogar de tawanha, nem comida não comprou. Agora imagina esse homem. E se te experimentou, você não conseguiu gerir. Amanhã vai te dar mais ou vai te arrancar o cartão? Vai arrancar o cartão. E vai dar nome e marido. Mas tem também aqueles homens mesmo que por natureza são complicados. E avarentos. Existem alguns homens que olham para a esposa como uma escrava. E não tem abertura para a esposa. Não tem abertura para a esposa. A mulher não pode ter boca numa casa. A mulher não tem liberdade numa casa. Então faz tudo nas escondidas. Isso é erro. Isso é um erro. Porque a Bíblia diz assim: ambos deixarão os seus pais e se juntarão e tornarão uma única só carne. O homem tem que olhar assim. De jeito que você está a olhar para a sua esposa, está a olhar você mesmo. A esposa, de jeito que olha para o marido, está a olhar a ela mesma. Se você se colocar no lugar da tua esposa e a esposa colocar no lugar de seu marido, ninguém terá coragem de esconder para o outro, não haverá segredo. Ninguém terá coragem de fazer mal a alguém. Porque se no lar existem os segredos, é porque estão se olhar como inimigos. Um casal tem que ser amigo, não pode ser inimigos. Tem que ser amigos. Vocês, mulher e marido, tem que ser amigos, não inimigos. Porque se você tratar do seu parceiro ou a sua parceira como inimigo, como inimiga, no mesmo tempo você está abrindo a brecha para que o Satanás entre e governe no vosso lar. É verdade, pastora. É verdade. Por que a mulher chega de deixar de orar para o marido? É porque ela vê como o homem trata a ela. Então ela acaba perdendo o interesse de fazer boa coisa para o marido. É forte. Mas isso tem acontecido relativa, né? Tem acontecido aquilo que há homens que encontram boa mulher, mas o homem é Nabal. Não sabe falar, Arrogante, é Nabal, é rude. Até apanha uma outra mulher e trabalha. A mulher, ela é transparente para o marido, mesmo o salário dela chega, até entrega todo o salário. A dizer que meu marido está aqui e eu recebi, como homem, gere lá, você que deve gerir isso. Sim. Mas se um homem pega aquele dinheiro, outro tem
faz com ele brincadeira lá fora, não respeita, ela de novo é espancada com o dinheiro dela, é maltratada com o dinheiro dela. Então tem acontecido isso. Mas em condições normais, um casal tem que ser amigo. Quando um casal é amigo, é difícil o inimigo penetrar aí. O intruso já não tem espaço. Ninguém consegue semear o mal. Ninguém consegue colocar fofoca. Porque ambos se conhecem melhores. São amigos. Sim, são amigos. Então, os homens, sejam transparentes com as vossas esposas. Eu sei que tem outras mulheres mesmo que não servem para nada. Mas experimente. Mede a capacidade dela sim. Dando neste mesmo, seguindo esta ordem de ideia da pastora, vemos aquelas 5 prudentes, 5 tolas, sim. São pessoas que gastaram de uma maneira que não vale a pena. Que não deviam gastar. Sim, não deviam gastar. Não esperaram e por isso ficaram com as lâmpadas sem azeite. Na hora do noivo noivo querem correr para o mercado. Existem essas mulheres irresponsáveis. Sim, não têm responsabilidade. Onde pega dinheiro e jogar tawanha. Dinheiro, jogo de azar e aviador. E não só roupa. Toda roupa que sai no mercado ela quer comprar. Essa mulher vai fazer o quê? Eu estive aconselhando um colega, um amigo, uma pessoa muito idosa até, muito mais velha do que eu, pastora. Tentou trazer aqui a analogia desse tipo de problema. Eu disse, Master, me chama assim de Master. É o seguinte, é muito difícil. Eu já confiei, isso que a pastora falou, já confiei, já entreguei. Pegou meu dinheiro, investiu em isto que está a dizer, roupas, cabelos, tá quer competição em de casa cabelo. não tem nada, pastora. Até consegue deixar a criança fome, né? E pegar roupa, comprar coisas, enquanto em casa não tem absolutamente nada, pastora. Então ele disse que eu prefiro que o meu salário fique com ela. Sim. E os meus bônus, dinheiro das viagens, tudo que eu for a ganhar, fica comigo. Porque sabe que no salário pode entrar uns 10, 15, 20. Então o resto, aquele que são bônus que ganha-se mais, eu vou ficar comigo. Porque tenho medo de eu lhe dar o cartão, comer tudo e as crianças passam mal. Sofrer. Aí está, mulher tola, né? É uma tola, é uma mulher que mulher não tem. Ela não é virtuosa. Juízo, não é virtuosa. Sim, ela é tola, mulher tola. Está cheio de mulher tolas. E aqui tem um amado que escreveu: precisam ensinar isto nos cultos, irmão, o Atanásio Francisco. Precisam ensinar isso nos cultos de mulheres. Mulheres, não só dançar até perder reputação. É forte esse comentário. De facto, quero dizer que pastora, está a entender o amado, a analogia? Ele está a dizer que ao invés de brincarmos nos cultos, dançarmos, perdermos reputação, não que dançar seja errado, né? Mas está a dizer que precisam ensinar essas coisas, são de grande valor, pastora. É verdade. Tem homens que só vivem um inferno em casa. É verdade, pastora. é verdade, isso é verdade. É verdade. E acabam sem estar a dizer que precisam. E de facto, amado, nós precisamos que Deus possa louvar, abençoar a sua vida. O amado Joel, é verdade que o chamado de uma mulher no ministério é uma bênção para a família, porque o lar se torna mais seguro e próspero pelo fato de ter uma mulher gestora, sábia e temente a Deus. Mas para isso ser viável, requer que o homem permita que a sua esposa seja usada pelo Espírito Santo, que assim possa atender o chamado do ministério no Evangelho do Senhor. Louvado seja Deus, isso é muito verídico. Muito obrigado. O pastor Kabila, é verdade, às vezes as mulheres sofrem nos relacionamentos, apesar que um dia vai mudar, né? Então também escreveu aqui: o que a pastora disse é verdade. Eu era ímpio, a minha esposa me apresentou a Jesus e eu aceitei. Hoje sou pastor por causa da sua luta. Mulher merece respeito e hoje sou
Hoje sou, deixa ver esta mensagem. My God, oh my God. E hoje sou, disse que, e hoje sou, onde é que está isto? E hoje sou mais feliz do mundo. Logo, o Atanásio Francisco e o pastor Max, este debate tinha que colocar numa tela gigante e colocar em um mercado onde estão lá as mulheres vendendo e comprando muito forte isso. Parabéns, pastor Marcelo Xavier e a pastora Graça. Pastor Max, nosso amigo. Amém. Pastor Max, muito obrigado por nos acompanhar. Muita o pastor benção, Max estará aqui. Pastor Max, eu conheço ele, Max Deus te abençoe. Louvado seja Deus. Pastor Max estará aqui dentro de umas semanas, estamos ainda a preparar. Amém. E ele estará aqui também na nossa live, no nosso programa. Amém. E é verdade, de facto, isso, pastor, nós precisamos, de facto, de fazer isso. E também temos uma outra questão, pastora, para terminar mesmo as questões. Eu queria, desta certa feita, pastora, hoje eu estive conversando com um amigo, e um jovem, e ele me apresentou a questão acerca do... Ele está enfrentando um problema. O que acontece no casamento, por exemplo, é o caso concreto, não vou mencionar porque temos a ética ministerial e não podemos o fazer. Sim. Também não é ético. Não é ético. Sim. Mas ele apresentou-me, pastor, uma situação muito delicada. Disse, pastor, que eu estou a sofrer com a minha esposa. A minha esposa tem um problema espiritual. Porque eu fui um pouco aí, depois voltamos, né? A verdade é, pastora, é que algumas das mulheres ou homens, Deus também fazem isso. Quando se consagram, não são diretos ou não falam. Então as suas esposas às vezes não sabem. Não sabe. Ou os seus maridos também não sabem que as suas esposas estão fazendo plano. Eu, por exemplo, eu tenho um plano de jejum, tenho um plano de consagração, tenho um plano de oração, de separação, de devoção, em que minha esposa sabe que neste horário, esta aqui está a estudar. Não tem como, tenho que esperar um pouquinho, depois vamos conversar. E hoje, pastora, ele veio quase a chorar, veio na sexta-feira, falou comigo. Hoje voltou a falar a mesma coisa, chegou muito cedo ao meu encontro no serviço. Disse, ontem não dormimos. Desde as 18 horas eu estava a conversar com a minha esposa. E a minha esposa, quando eu quis dar sentimento a um amigo que perdeu a esposa, ela começou a me golar. Disse, você não sai daqui. E naquela senda de você não sai daqui, criaram alguma desavença, né? O homem não gosta de você querer mandar a ele descontroladamente. Então ele não gostou. Consequentemente, ele acabou dizendo, não, como é que você está me a privar de eu sair? Então ele queria sair e não podia, porque a esposa lhe impedia. Então a outra voz, que é a voz espiritual do marido da noite, um outro ser que estava dentro dela, gola o marido. Golar mesmo, disse, e mudou o tom da voz. Mas ele disse que eu já estou cansado, Marcelo. Hoje chegou de uma maneira, não foi aquela maneira de sexta-feira. Hoje foi uma maneira em que foi golado. Ele não conseguia sair de casa e tinha bebê dela, criança, nas costas. E tem uns outros filhos que estavam lá, talvez do outro lado. Eu disse, essa toda luta, essa toda agressividade, esse todo procedimento, como é que fizeram? Não, crianças não viram? Eu disse, não, estavam em outro lugar a assistirem. Eles não ouviram. Eu disse, qual é a solução? É que eu preciso de um valor, preciso de viajar para aquele mano e deixar a minha esposa, para eles lá, a família, tratarem a ela. Eu disse que não, você